Então, eu sou Juliana Nascimento, a nossa série O Poder das Escolhas, e o nosso tema de hoje é: você pode fugir disso e ficará livre do que te atormenta. Nossa, foi mais difícil falar o tema do que fazer a live. O que eu quero dizer para vocês, assim, quando a gente pode fugir disso, tá? Por que fugir, Juliana? A gente não tem que fugir de nada, né? E a gente não fugir não é a solução, né? Mas sim, gente, quando eu pensei esse tema, eu pensei em algo que paralisa as pessoas. E aí, algo que me vem muito forte é toda vez que nós estamos aliados, conectados, emaranhados com a indecisão, nós ficamos atormentados. Veja se isso faz sentido para você. A indecisão atormenta. A indecisão, ela gera sensações como ansiedade, estresse, depressão. A indecisão, ela te prende. E aí a gente começa a viver tormentos. Tormentos emocionais, tormentos mentais, tormentos físicos. Por quê? Porque nós estamos em um patamar de indecisão na vida. E aqui vem alguns pontos importantes para a gente entender sobre essa dinâmica tão profunda que é a indecisão. O que acontece que a gente fica tão indeciso na vida? O que será que nos move, né? Muitas vezes nós passamos anos indeciso. Pare agora um pouco e se pergunte: tem algo na minha vida que eu preciso decidir, mas eu não me sinto seguro para decidir? Eu não me sinto seguro. Eu não me sinto segura. Eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo das consequências. O que acontece quando nós estamos indecisos? E a grande ficha que caiu assim, quando eu estava construindo, por isso que o nome ficou complexo assim, é de quanto estamos atormentados quando não decidimos. Toda não decisão gera tormento. Toda não decisão gera paralisia. Toda não decisão ou toda a terceirização da decisão, tá? Porque nós vamos falar hoje um pouco sobre essas duas diferenças, sobre esses dois pontos de vista. E se você está aqui no Instagram, manda essa live para muitas pessoas, porque hoje nós estamos falando sobre indecisão. E eu acredito que certamente eu passe muitas vezes por esse momento, vocês passem também. Só que às vezes, a gente está com várias sensações, com várias situações na nossa vida e nós não percebemos que estamos indecisos. Então, o meu convite é para você fugir da indecisão. É para você parar de fugir das coisas essenciais da sua vida. E o que é essencial? Essencial é a sua paz. Se eu tiver algo para dizer para vocês, o que é essencial? É a paz. É a leveza da paz. Muitas vezes a gente foge de algo para não brigar, para não se expor, para não confrontar o outro. Mas aí nós fugimos também do que queremos. Nós fugimos também do que é importante para nós. Então, minha pergunta para ti é: tem algo para você decidir na sua vida? Seja na sua carreira, seja na sua vida pessoal, seja com seus filhos. Algo para você decidir com relação ao seu dinheiro. Porque imagina aqui comigo, gente, uma pessoa indecisa com relação à carreira. Ela trabalha todos os dias, ela entrega todos os dias de trabalho, toda a energia dela para um espaço, para um local, para uma profissão, para uma dinâmica, né, uma dinâmica profissional, e ela não tem certeza se é isso que ela quer. Então, isso neste momento é um tormento. Daqui a pouco a gente começa com as consequências da não decisão. Um adoecimento no trabalho, um conflito de relacionamento, uma comunicação não assertiva.
que pode ser uma comunicação violenta, que pode ser uma comunicação onde não há comunicação, um silêncio absoluto. O tormento, ele é fruto da indecisão. O não funcionamento de algo é fruto de algo que você não decidiu. Eu mesmo, ontem, escrevendo os tópicos do que a gente vivenciaria nessa live, eu tomei uma decisão. Eu falei, nossa, eu estou pegando a decisão tão importante e estou terceirizando. Algo simples, gente. Mas que, quando eu percebi, quando eu me dei conta ontem, há 6 meses eu estou em cima do muro. Há 6 meses eu estou dizendo, se acontecer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Tá, mas daí não aconteceu e eu não fiz nada. Quantas decisões a gente se condiciona a algo que não depende de nós? Então, o que é a indecisão? A indecisão é aquilo que eu não decidi, ou aquilo que eu terceirizei, ou aquilo que eu condicionei. Percebem isso? Tudo eu, a série é eu por mim, é você que está fazendo. A indecisão é tudo que você não decidiu, que você terceirizou, que você condicionou. Como assim condicionou? Olha, se entrar um dinheiro, eu vou fazer um curso. Se eu vender essa coisa aqui, eu vou fazer tal coisa. Se o meu chefe falar isso, eu vou sair, eu vou pedir demissão. Isso é condicionar. Quantas coisas da tua vida tu tá condicionando? E aí eu me dei conta que muitas indecisões a gente não percebe que a gente está indeciso. Porque o condicionamento é uma falsa decisão. Tipo, a indecisão, né? Eu quero mudar de trabalho. Decisão, eu vou fazer uma mentoria de carreira. Decisão, eu vou pedir demissão. Decisão, eu vou fazer um curso para ter uma nova profissão. Isso é decisão. Condicionamento, quando os meus filhos crescerem, eu vou trocar de trabalho. Quando meus filhos ficarem maiorzinhos, eu vou fazer tal coisa. Quando meu marido se estabilizar, eu vou fazer tal coisa. Quando minha esposa fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Isso é condição. Isso não é decisão, gente. Porque se aquela outra pessoa nunca fizer aquilo que você condicionou, logo, quem não tomou a decisão? Você. Eu, né? Nós. No meu caso, essa decisão que eu percebi, ela estava condicionada. Ela estava condicionada a uma venda. Se vender, eu vou fazer tal coisa. Tá, caraca, faz 6 meses, não vende, e eu tô aqui igual. Não, né? Poxa vida, aí já fiz todos os movimentos, e gente, fiz todos os movimentos que fiz, decidi, tá resolvido, pronto, acabou. Parei de condicionar. Então, o que eu quero dizer para vocês? E foi muito legal, porque caiu a ficha para mim ontem, escrevendo aqui o material para vocês. Sabe? Escrevendo as reflexões. E a Ieda traz algo aqui, muito importante. Em cima do muro é o pior lugar para se estar, pois somos apedrejados dos dois lados. É verdade, Ieda. Toda indecisão toda indecisão te mantém num lugar ruim demais, que é em cima do muro. E quando a Ieda fala apedrejado, é porque assim, ó, gente, se eu tomo uma decisão, eu vou para um lado. E quando eu vou para um lado, todo lado tem coisas boas e coisas não tão boas. Não existe, assim, ó, gente, a melhor decisão do mundo. Não existe, sabe? Nossa, aqui vai ser tudo flores. Não. Tem muito desafio em todas as coisas. Então, por exemplo, se eu escolho uma profissão, eu saí da área de recursos humanos e vim para a área de mentoria de carreira, vim para a área de coaching, vim para a área de terapias. Nossa, é uma área maravilhosa? Claro que é, mas tem um monte de desafios. Assim como tinha no RH. Então, não tem a perfeição. Quando você escolhe, por exemplo, você escolhe casar com alguém, aquela pessoa tem um monte de qualidades, mas ela tem várias debilidades. Você escolhe se separar. Nossa, você vai ver que a vida de solteira, tem muita coisa boa, mas tem muitas debilidades. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o que liberta é a decisão. Porque quando você decide, você foca naquela nova escolha. Então, e a Ieda traz aqui um exemplo de condicionamento, né? E quando eu me aposentar? Exato, então assim, eu vou fazer tal coisa quando eu me aposentar.
Uma das coisas que eu mais escuto, Juliana, eu vou fazer a mentoria de carreira quando eu pedir demissão. Não, você tem que fazer a mentoria de carreira agora, para você saber quando você vai pedir demissão. Porque daí fica condicionando e o que acontece? O pedido de demissão não chega. A decisão da escolha da profissão não chega. Então, assim, o que eu quero que você compreenda? Você tem que tomar as decisões importantes da sua vida. Importantes da sua vida. E quando a gente fala de carreira, a gente está falando de você. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de você. Quando a gente fala da função pai e mãe, a gente está falando de você. Quando se fala de relacionamento, nós estamos falando de você, do seu companheiro, sua companheira, e do casamento e do relacionamento. A gente expande as funções. Mas, em regra, as decisões que geram impacto na vida, elas são solitárias. Elas são solitárias. Então, a indecisão, qual que é os grandes pontos que prendem as pessoas para tomar decisões? As consequências. As consequências. O medo de se arrepender. Né? Quantas vezes as pessoas me dizem, e se der tudo errado? E se eu me arrepender? E se não tiver como voltar atrás? Mas aqui começa o grande erro. Quando você toma uma decisão, não é para você voltar atrás. Quando você toma uma decisão, é para você ir para frente. É para você ir para o novo. A decisão nunca é para você voltar para trás. Ela é sempre para o novo. Ela é sempre para o novo. Eu posso decidir sair de uma empresa hoje e daqui a tempos depois voltar para a empresa. Mas eu não estou voltando para trás. É uma outra pessoa que está voltando. A gente tem que compreender que nós mudamos todos os dias. Todos os dias nós passamos por transformações, nós passamos por experiências. Então você está mudando todo dia. E todo dia que você adia uma decisão, você cria tormento emocional. E esse tormento emocional, isso que te atormenta, te paralisa. A indecisão é o ponto mais paralisante da vida. Gente, nós já estamos em dia 3 de setembro, o dia que nós estamos gravando essa live. 3 de setembro. Aí você diz, nossa, como passou rápido, né? Esse ano acabou. Não, o ano não acabou. O ano está acontecendo agora. Então, quando nós olhamos para frente, mas vamos acabar mais isso, vamos fazer mais isso. Depois eu decido, em janeiro eu faço, em fevereiro eu faço. Depois... Existe o planejamento, existe a data, mas existe a tomada de decisão antes. Porque tem pessoas que são especialistas em mentir para elas mesmas. Elas fazem um planejamento, colocam uma data, mas na verdade elas sabem que elas não vão cumprir aquilo. Por quê? Porque a decisão, anota isso, a decisão exige ação. Nota isso. É muito mágico isso. Quais são os mentorados que dão certo na carreira? Os que agem. Os que pagam o preço. Porque, gente, se não tiver ação, não teve decisão. Não teve. Não teve. E aí o tormento começa. E as culpas começam. Culpa a quem? Meus filhos, meu companheiro, meu chefe, meus colegas de trabalho. Porque a autoculpa, né? Porque eu não estudei, porque eu não isso, porque eu não aquilo. Quanto mais tarde você começar, mais tarde você começou. Se você nunca começar, você nunca vai começar. Parece óbvio, né? Só que assim, tem gente que vai viver 100 anos. Tem gente que vai viver 90. Tem gente que vai viver 80. Tem gente que vai viver 70. Tem gente que vai viver 60. E tem gente que vai viver 50. E aí?
Quanto tempo você tem para tomar as decisões importantes da sua vida? Quanto tempo? O que te falta para você escolher? Por amor a você? O que te paralisa? E eu sei, gente, que quando eu falo isso é porque essa série é eu por mim. Eu preciso dizer para você que você é o único responsável pela tua vida. E que ninguém vai tomar uma decisão importante por você. E se alguém tomar, você vai se afastar dessa pessoa. Você vai se afastar. Sabe? Se alguém tomar essa decisão por você, você vai se afastar dessa pessoa. Porque toda decisão importante e não importante, toda decisão, quando eu digo importante, são decisões que mexem, decisões pilares, né? Por exemplo, casar é uma decisão importante, uma decisão pilar. Separar é uma decisão pilar. Pedir demissão de um trabalho é uma decisão pilar. Cuidar do dinheiro, gente, é uma decisão na família. É uma decisão. Acordar é uma decisão. Sabe, tudo é decisão, mas tem algumas decisões que elas são pilares. Tem gente que não toma nenhuma decisão, né, gente? Fica Deus dará. Fica Deus dará. Fica deixando a sua vida, a vida me leva, a vida leva eu, né? Não. Tem que tomar decisões sim na vida. As decisões libertam. A clareza na decisão, saber o que você gosta, saber o que você não gosta, saber o que você se permite, o que você não se permite. Ter a diferença entre indecisão e abuso, indecisão e autoabuso. Sim, porque muitas vezes nós nos autoabusamos. Quando a gente não toma decisões, a gente pode estar indo para o autoabuso. Sabe? E o mais doido é que quando você toma uma decisão, aparece uma legião de pessoas a favor e uma legião de pessoas contra. Não é assim? E tá tudo bem. Cada pessoa tem uma ideia, cada pessoa tem uma dor, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma dinâmica. O que importa é o que é bom para você. Parece um pouco egoísta isso. Mas de verdade, você tá bem? Você escolheu? Você tá pronto para pagar o preço? Para pagar o preço da tua decisão? Porque tem um preço. Tem um preço. Tem um preço. E é esse preço que quando você paga com alegria, que é a lei do dar e do receber, a lei do equilíbrio, gente. Toda decisão vai ter um preço. Toda escolha tem um preço. Nem tudo é fofinho. Nem tudo é perfeito. A gente precisa ter um esforço, muitas vezes, para a gente chegar nos resultados que a gente quer. Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de mudança de... E quando eu falo de carreira, gente, eu não estou falando só de mudar de trabalho, não. Estou falando de você mudar de postura na empresa que você trabalha. Eu estou falando de você dizer mais não se for necessário. Eu estou falando de você se tornar mais líder se for necessário. De você mudar os teus comportamentos. De você mudar. Aí às vezes as pessoas dizem, nossa, fulano assumiu a liderança e mudou. Mas é claro que ele mudou, ele tem que mudar, gente. A liderança é um lugar diferente. O empresário é um lugar diferente do líder. Todas as decisões geram lugares diferentes. E lugares diferentes exigem posturas diferentes. Não dá para você ser o dono da empresa e agir como se você fosse o estagiário. Não dá, simplesmente não dá, essa empresa vai quebrar. Por quê? Porque a empresa, por exemplo, é sustentada pela energia do dono. Se o dono está brincando, se o dono não cuida do dinheiro, se o dono não tem postura, ninguém vai ter postura dentro da empresa. Então, simplesmente, quando você toma uma decisão, você muda de lugar. Essa decisão vai te dar um novo lugar. E esse novo lugar exige de você novas posturas. Então, sim, você tem que mudar quando você escolhe uma carreira diferente. Você tem que mudar. Por exemplo, imagina que comigo, como toda nova função, toda decisão exige uma mudança de postura. Uma pessoa que é solteira e casa, mudou de postura? Tem que mudar de postura, porque agora é uma pessoa casada.
O inverso, uma pessoa casada que se separa, vai mudar de postura, porque agora é uma pessoa solteira. Então, tá tudo bem, só que a gente tem que pagar o preço da decisão. Porque essa decisão tem consequências. E essas consequências é que nos libertam. E na vida, todo dia nós temos decisões para tomar. Faz uma lista aí de tudo que tu tem que decidir. Tem que decidir arrumar a casa? Tem que decidir fazer um curso? Tem que decidir estudar? Começa. Aí eu vou fazer em tal lugar, eu vou ver o preço, eu vou começar a guardar dinheiro. Eu quero me tornar líder na minha empresa, eu vou me desenvolver, eu vou mudar minha postura. Você precisa decidir. Porque a indecisão te atormenta e você vai passar anos da tua vida dizendo, se eu tivesse feito. Porque se. É muito louco, porque às vezes as pessoas dizem assim, se o meu pai tivesse me ajudado, eu teria uma empresa. Se o meu pai, se eu tivesse dinheiro, eu faria. Como que muita gente faz sem dinheiro? Como que muita gente faz sem tempo? Como que eles fazem? Eles são melhores? Não. Se tem uma coisa que é justa, equilibrada no mundo, é o tempo. É você que cria a tua agenda. É você que organiza a tua vida. É você que gerencia o teu tempo. É você que decide que horas você dorme, que horas você acorda, quanto tempo você fica no celular. É você. É você que decide chegar em casa e ficar no celular ou chegar em casa e ficar com a sua família. É você que está decidindo isso. É você. Mas ele também fica, eu também vou ficar. Não. Você está ficando porque você quer. Porque você não é criança. Você é adulto. Fora minha filha, que eu vi que está aqui na live, é criança. É criança? Não, tem 15 anos já é adolescente. As decisões, ela já tem que responder pelas decisões dela. Então você é o adulto da história. Você é o adulto da tua vida. Você é o adulto da tua vida. Não é porque alguém faz algo que você tem que fazer. E não é porque alguém não faz algo que você não vai fazer. Pague o preço da decisão. Ou ande atormentado. Exemplos de pessoas que não tomam decisão. O que elas sentem, gente? Nós temos primeiro algumas questões físicas, tá? Dor nos ombros, dor de cabeça. Cabeça não dói, tá? Anota isso também. Cabeça não dói. Não é normal sentir dor de cabeça. Não é normal você andar com uma farmácia embaixo do braço, na bolsa. Não é. Por quê, gente? Porque cabeça não dói. Isso são problemas que você não está olhando e resolvendo. São coisas que estão dentro de você que você não está tomando consciência. O corpo só tem uma função. Uma grande função, servir você. O teu corpo serve a você. O teu corpo está a teu serviço. Imagina alguém que se movimenta para lá e para cá somente a teu serviço, que bate a teu serviço e que morre a teu serviço. Né? Alguém 100% dedicado a você é o teu corpo. Seu corpo tá aí, tá a teu serviço. E aí? Ele tá doendo, está com dor nos ombros, dor na coluna, dor nas pernas, dor no joelho, quadril, dor de cabeça. Tudo isso, gente, são situações que você deve olhar. Não é normal, não é comum, está relacionado à tua indecisão na vida. Ou a tua falta de dizer não, porque indecisão também é se separar. Por exemplo, quem tem problemas de joelho está sustentando mais coisas do que deveria. Quadril, sustentação, tornozelo, pé, ombros, cabeça. Sabe, o nosso corpo ele é perfeito, ele não foi feito para ficar doente. Ele foi feito para ser saudável. Só que como você não toma decisões, ele resolve para você. O corpo ele é especialista, ele diz assim, tu não consegue? Deixa que eu resolvo, eu jogo uma dorzinha aqui para distrair você. Porque quando você tem uma dor,
Você esquece as decisões que você não tomou. Você esquece as coisas que você não se posicionou. Você tem uma bela desculpa. Então, todas as situações físicas atormentam você, que são geradas pelo teu corpo, e aí a gente tem questões muito profundas, tá, gente? Câncer, lúpus, doenças autoimunes. O que elas expressam? O que essas doenças estão expressando? Que situações da tua vida você não está olhando, incluindo, alinhando, resolvendo, se liberando? Então, olha para o teu corpo, olha o que o teu corpo está manifestando. Pessoas que não decidem têm situações no corpo, tá? Tem situações que paralisam. Pessoas que não decidem têm estresse. O que é uma pessoa estressada, gente? É uma pessoa que às vezes os sintomas do estresse, eles são taquicardia, eles são muita fome ou pouca fome, né? Então eu entro em estado de alerta. De novo, o querido corpo entra em estado de alerta. E esse estado de alerta, se não tratado, ele vai para um nível de ansiedade. E uma ansiedade não tratada, ela vai para o nível de ansiedade extrema. E se não tratado, vai para o pânico. Vai para o pânico. Muitas pessoas, gente, vieram a falecer por pânico, por medo da morte. Não necessariamente só pela... Por que o pânico gera dificuldade de respiração? O pânico, você não consegue ficar no lugar, você sente falta de ar. Então, isso já é pânico, isso já é outro nível, isso é um nível gravíssimo. Quantas pessoas têm isso? Quantas pessoas não conseguem dormir? Gente, não dá, tem que olhar para as tuas questões. Esse tormento que tua vida está expressando está dentro de você. Existe o caminho da cura. Existe o caminho. E esse caminho geralmente é a decisão. Ele está atrelado a várias coisas, né? Mas quando decidimos, quando tomamos decisão, estamos liberados. Tudo flui quando você decide. A questão é, tá, Juliana, mas eu não tenho força para decidir, eu tenho medo de decidir, eu tenho medo, e aí eu fico pensando o que vai dar certo. Não, você tem que voltar para dentro de você e se perguntar. A decisão parte de 3 pontos essenciais. Primeiro, como eu fico com essa decisão? Segundo, qual é o preço dessa decisão? E terceiro, eu tomo qual decisão? Porque o nosso problema é a gente, às vezes, dizer, não, eu não vou. Tomou uma decisão, não vai, mas não esquece. Toda decisão que você toma, você precisa soltar o passado. Você precisa soltar a outra ponta. Você decidiu mudar de emprego, vai para o novo emprego com tudo. Aí chegou lá no novo emprego e começa. Ah, porque na outra empresa era assim, porque na outra empresa... Tá, deixa a outra empresa lá onde ela estava. Você escolheu sair de lá. Então, quando a gente toma uma decisão, o grande segredo é soltar. Porque se você não solta, você permanece na indecisão. Você permanece na indecisão. Gente, e tudo que conecta, tudo que está em conflito, anota isso. Tudo que está em conflito está conectado. Uma pessoa que sai de uma empresa e entra com uma ação trabalhista, está conectado com a empresa. Continua lá, tá? Não decidiu, não saiu. Até não haver a resolução final do processo, não saiu. Um casamento, onde teve lá precisa lá do documento do advogado, né? Me ajudem, advogados, por favor. Precisa da separação total, né? Tudo certinho lá no juiz. Fez tudo. Não pagou? Continuam conectados. Tudo que eu não solto, eu continuo conectada. Tudo que eu não decido e não faço o movimento de vida, de ir, continua conectado. E aí eu te pergunto, você está conectado com quantas coisas, com quantas pessoas, com quantas histórias? Às vezes os meus clientes, eu percebo muitos clientes que são salvadores, né? Salvadores da família, cuidam dos irmãos, cuidam de todo mundo. Ah, eu não me meto mais na vida da minha irmã, mas eu sei tudo da vida da minha irmã.
Tá, mas tu não se mete mais? Como é que você sabe tudo? Então você não parou, né? Você talvez não, você agora está disfarçando o teu comportamento, mas você não parou de olhar. Você saiu da empresa, você já está bem, mas você continua tendo raiva da empresa anterior. Está conectado? Então, um grande segredo é tomar uma decisão, vai. Tomou uma decisão, segue para a tua vida nova e vai para lá com tudo. Vive aquela nova vida. Vive aquele novo comportamento. Seja grato. Seja grato a tudo que veio antes de qualquer decisão. Seja grato a cada experiência, a cada pessoa que passou na sua vida. A cada trabalho que você executou. Seja grato a cada experiência. Seja grato às coisas não tão boas, seja grato às coisas boas. E vai para a vida. Toda vez que eu fico remoendo o meu passado, eu não me liberei ainda. Toda vez que eu fico lembrando, eu não segui para a vida. Porque o passado, Bert tem uma frase, ele diz mais ou menos assim, gente, o passado deve ficar no passado. O passado deve ficar no passado. Não com raiva, não com exclusão, não com separação. O passado deve ficar no passado. Você tem uma história? Você trabalhou em tal empresa? Honre, respeite, fale bem dessa empresa. Ah, mas a empresa não era boa. Fale bem. Fale mal, então. Então não fale mal. Mantenha em sigilo, mantenha os segredos da empresa lá com a empresa. Sabe? Realmente, deixe o passado no passado. Deixe o passado no passado. Porque a gratidão é também deixar as coisas como foram. Gratidão é não querer mudar pessoas. É aceitar as pessoas como elas são. Porque todo mundo faz o que sabe fazer. Todo mundo faz o que está a serviço do seu sistema familiar. Está em dinâmica do seu sistema familiar. Na verdade, gente, eu tô aqui falando com vocês por uma dinâmica do meu sistema familiar. Vocês estão aqui me ouvindo por uma dinâmica do sistema familiar de vocês. Entende? Estamos todos nós aqui em um movimento de olhar para as nossas coisas. E é assim que é. Cada um de nós aqui está numa experiência única. É eu por mim, você por você. Então, tudo que você decide na tua vida libera você ou não, ou aprisiona você. Tudo que você condiciona, você pega para alguém e dá a tua vida. Não. Gente, todo problema tem pelo menos uma solução. Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum, em relação alguma, em trabalho algum. Você é livre para escolher. Mas tem que pagar o preço. Às vezes esse preço é o julgamento. Às vezes esse preço é uma separação. Você está pronto para pagar o preço? Tem que pagar o preço. Mas todo problema tem pelo menos uma saída. Morreu, acabou. Acabou aqui, né? Morreu, morreu. Daí não tem. Daí você vai lá seguir a outra etapa da vida. Mas aqui, todo problema tem pelo menos uma solução. Ah, eu não consigo sair de casa, não, eu não consigo trabalhar fora, eu não consigo porque meus filhos têm uma solução. Pensa, estrutura, decide o que é bom para você e resolve. E pague o preço. E pague o preço. Mas viva a tua vida plenamente. Porque é a tua vida que você vai ser cobrado. A experiência é tua. Essa experiência material é tua. É só sua. Estamos aqui sim para os bons, para compartilharmos com as pessoas, para a gente respeitar o outro. Não estou dizendo para você sair matando ninguém, porque isso é uma decisão perigosa, né? Não estou dizendo para você fazer isso. Eu só estou dizendo para você não matar você. Não se mate vivo. Não se mate vivo. Isso sim não é justo com você. Isso não é justo. Não. Isso custa muito caro. Isso custa muito caro.
Pensa assim, ó, que cada dia da tua vida é precioso. Cada dia da tua vida é valioso. Porque nós temos planejamento, nós temos data fim. Se a sua data fim for daqui a um ano e você não fez o que você queria ter feito, e se essa data fim for daqui a 50 anos e você passar 50 anos nessa dinâmica? Então, gente, olha para as decisões que você precisa tomar. Entenda que as suas escolhas e as suas decisões não vão agradar todo mundo. Sim, elas não vão agradar todo mundo. Porque nós somos seres que queremos as coisas para nós. Nós queremos as coisas para nós. Né? Então, a gente quer as coisas todas para nós. Isso é natural. Então, quando eu escolho algo, eu agrado alguém, mas eu desagrado outros. Então, quem você tem que agradar? A tua alma. A tua alma. A tua vida é valiosa. A tua vida é valiosa. É a tua vida que vale. É as experiências que você vive, é o quanto você se alegra, é o quanto você tem coragem. Coragem de gritar para o mundo que você vai viver a tua vida. O Axis tem uma frase, gente, maravilhosa. Me julguem. Me julguem. Podem me julgar. E eu ensino os mentorados a usar isso, assim, me julguem. Nossa, saiu do emprego tão bom, me julguem. Nossa, se separou de um marido tão bom, me julguem. De uma mulher tão boa, me julguem. Cada um sabe a dor que vive. Cada um sabe onde aperta o seu sapato. É você que sabe onde dói. Sabe quando você coloca um sapato e você diz, que sapato massa, confortável. E você coloca outro e você diz, ui, que ruim. E a outra pessoa coloca, adorei. A outra diz, odiei. Cada um sabe do seu sapato e aonde aperta. Aonde aperta. É fácil para os outros dizerem para você. Agora, você precisa dizer para você a verdade. A verdade precisa ser dita para você. A gente pode mentir para o mundo, tá, gente? A gente pode mentir para o mundo, mas não mente para você. Não mente para você. Olha para você e diz, eu tô com um problema aqui, eu tô com uma situação, eu tô sofrendo. E se você tá sofrendo, não mente para você. Olha para esse sofrimento. Olha para esse sofrimento. Se o teu sapato tá apertado, olha para onde ele tá apertando. Troca de sapato, ajeita, leva no sapateiro para lacear. Eu não sei o que você tem que fazer. O que eu quero te dizer é que você tem o poder de decidir a tua vida. Não importa o que está acontecendo, todo o problema tem pelo menos uma solução. Todo problema tem pelo menos uma solução. Não se prenda. Não seja o carcereiro da tua vida. Porque a tua vida vai acabar. E o preço, de qualquer forma, você vai pagar. De qualquer forma você vai pagar.